Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no canal PT UFRB. A gente está aqui para uma aula de revisão de Biologia. Eu me chamo Daniele Dias, sou professora monitora aí de Biologia do cursinho PT, né? Já temos algumas aulas aqui sobre o conteúdo de Botânica, tá? Podem dar uma checada aí, que tem várias aulas aí muito legais que a gente já fez aí sobre esse módulo 1, que é o nosso módulo de Botânica. Dentro desse conteúdo ainda de Botânica, né? Depois que a gente já viu morfologia vegetal, e é importante que vocês deem uma olhadinha aí nessa aula de morfologia vegetal, é para a gente entender aqui o nosso próximo conteúdo dessa aula de hoje, que é o nosso conteúdo de hormônios vegetais. O que são esses hormônios vegetais, né? Os hormônios vegetais, ou fito-hormônios, são substâncias orgânicas produzidas pelas próprias plantas, tá? Que tem a função aí de auxiliar, de estimular, desde o crescimento da planta até o amadurecimento dos frutos. Então, esses hormônios aí são essenciais aí para todas as funções que a planta desempenha, tá? A gente tem 6 grupos de hormônios, né? 6 grupos principais de hormônios, que são as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o ácido abscísico e o etileno, né? Ou gás etileno, como é conhecido aí por muitas pessoas. Então, o que a gente vai fazer hoje nessa aula de revisão? Falar um pouquinho mais detalhadamente de cada um, né? Expondo aí suas funções, como é que funciona na planta, né? E para que serve, tá? Então, a gente vai destrinchar mesmo cada hormônio aí. E no final, responder as questãozinhas, botando aí esse conhecimento em prática. Então, vamos lá, né? Vai aparecer aí para vocês uma imagenzinha na tela, demonstrando aí a ação de um hormônio, tá? Que está aí relacionado ao amadurecimento de frutos, que é o gás etileno. A gente vai falar também dele um pouquinho detalhadamente, tá? Só primeiro para a gente saber a importância, né, desses hormônios, chamados de fito-hormônios, para a planta. O primeiro hormônio que a gente vai destrinchar um pouquinho são as auxinas, né? As auxinas são um grupo de hormônios. E dentro desse grupo de hormônios, há um ácido chamado de ácido indolacético, ou conhecido pela sigla AIA, tá? Esse ácido, ele é produzido pelas células meristemáticas, tá? Lá na gema apical da planta. Como a gente conhece, é a gema apical do caule, né? A gema apical do caule, como a gente já viu, promove o crescimento do caule em comprimento, o crescimento do caule para cima, né? Então, né? Qual a função desse ácido indolacético? A função desse ácido é justamente estimular essas células, né, de crescimento lá do caule, da raiz também e das gemas laterais. Para quê? Estimulando para aquelas células desses órgãos, né, que essas células elas se dividam, né, e assim as células se dividindo, se multiplicando, vai promover o crescimento da planta, tá? Esse hormônio, as auxinas, né, esse grupo de hormônios, eles também têm outra função, que é a função de abscisão das folhas e dos frutos, né? O que é essa abscisão? É a caída, né, das folhas e dos frutos. Tem determinadas plantas, né, que vivem em climas frios, principalmente, que no outono essas plantas têm a característica de perder todas as suas folhas, né? Por que a planta faz isso? Porque no clima frio, né, ela tem ali pouca radiação solar, né, pouca energia luminosa para realizar a fotossíntese. Então, o que ela faz? Ela dispensa, né, todas as suas folhas, e aí que esse hormônio age, né, estimulando a caída dessas folhas, para que a planta ela entre no estágio de dormência, conhecido nos animais, no grupo dos animais, como hibernação, tá? Então, é semelhante aí. Essa planta, ela entrando em estágio de dormência, ela vai gastar menos energia, né?
Aí quando as condições, passa aquela estação de frio, quando as condições elas estão ali melhores, né? Essas folhas elas voltam aí, né, a brotar e a se desenvolver para que a planta consiga realizar fotossíntese novamente, tá? Então aí outra função do grupo das auxinas. A gente tem outra funçãozinha também desse grupo, tá? Que é muito importante e é muito conhecida quando a gente observa o processo de estaquia. Estaquia é aquele processo onde se pega um caule, né, um caule jovem de uma planta e coloca-se no chão, num ambiente adequado, para que esse caule, né, ele vire uma nova planta. Ele comece a enraizar, né, a criar galhos e folhas e se torne uma nova planta. Um processo muito conhecido, né, que se faz na planta da mandioca. Pega aquele caule, né, coloca no chão e aquele caule ele vai enraizar, criar galhos e folhas e se tornar uma nova planta. O responsável, né, o hormônio responsável por estimular esse enraizamento, das estacas são as auxinas, né? O grupo das auxinas. Então aí as auxinas com funções muito importantes para o vegetal. A gente vai ver um gráficozinho, né, do crescimento, de como esse hormônio ele promove o crescimento de determinados órgãos da planta, tá? Vai aparecer para vocês o gráficozinho aí e a gente vai destrinchar um pouquinho o que está ocorrendo, né, nessa demonstração, nesse gráfico. No gráfico que vocês estão vendo, a gente tem um eixo Y, tá? Que é esse eixo vertical que vocês estão vendo, que está escrito aí o nome crescimento. De um lado eu tenho inibição e do outro eu tenho estímulo, né? O que é que se refere? Esse eixo Y está mostrando o crescimento ou a inibição do crescimento desse órgão vegetativo, né? E no eixo X eu tenho a concentração de auxina, eu tenho a concentração desse hormônio em determinado órgão, tá? Então, quanto mais para trás eu volto nessa linha aí do eixo X, menos crescimento eu estou tendo. Quanto mais para frente, né, nessa linha do eixo X, mais crescimento, mais concentração de auxina eu estou tendo, tá? Então, aí no gráfico está mostrando, né, 3 órgãos vegetativos, de onde as auxinas são responsáveis por estimular esse crescimento, que é a raiz, o botão vegetativo, né, conhecido como gema, e o caule, tá? Então, cada um aí tem uma linhazinha mostrando a quantidade de crescimento conforme a concentração de auxina. Então, ali no início do gráfico, a gente percebe, né, que está tendo uma primeira linha, né, que é a linha do crescimento da raiz, tá? Tá demonstrando o quanto a raiz está crescendo, né? Logo no início do gráfico, eu tenho uma quantidade baixa de auxina, né, ali no vegetal. E a raiz, né, com essa quantidade, ela começa a crescer, tá? Conforme eu vou aumentando a concentração de auxina, a raiz vai crescendo mais e chega uma hora que ela tem um pico de crescimento, demonstrado ali na linha, né? Pela curva ali, a gente tem um pico, né? Esse é o ponto ótimo de crescimento da raiz. É aí que a raiz cresce bastante, tá? Depois disso, eu vou aumentando, né, a concentração de auxina aí no gráfico. E a gente observa que o crescimento da raiz, ele começa a diminuir, né? Vai diminuindo. E conforme eu vou aumentando mais a auxina, eu tenho a diminuição do crescimento da raiz e outra estrutura começa a crescer, que é o botão vegetativo, a gema, tá? Então, eu vou aumentando a auxina aí e o botão vegetativo está crescendo. Chega em uma determinada concentração no gráfico, que o botão vegetativo tem um pico de crescimento. Aí ele está crescendo bastante, né? Só que eu vou aumentando mais a concentração de auxina aí no gráfico. E aí o botão vegetativo começa a parar de crescer também. O crescimento dele vai diminuindo, tá? E o da raiz já estava diminuindo e começa a diminuir mais ainda. Eu vou aumentando a concentração de auxina, tá? A raiz e o botão vegetativo, o crescimento está caindo. Mas eu tenho um aumento aí
do crescimento de outro órgão, que é do caule, tá? Então, eu estou diminuindo o crescimento da raiz e da gema e aumentando o crescimento do caule conforme a concentração de auxina, né? Eu estou aumentando a auxina e o caule está crescendo. Chega uma hora, né, que o caule tem um pico de crescimento. É nessa concentração de auxina que o caule cresce, né? É o ponto ótimo do caule, de crescimento do caule. O caule está crescendo, né? Eu estou aumentando a auxina. Se eu aumento mais um pouco a auxina, o caule também começa a decair o crescimento, né? O crescimento ele vai o crescimento vai diminuindo aí no gráfico, pela linha, né? A gente observa pela linha do caule. Chega um momento que eu tenho uma diminuição bem drástica do crescimento, né? Tanto da raiz, do botão vegetativo e do caule, que depois, com a concentração maior de auxina, ele começou a decair o crescimento. Esse gráfico, né? Ele já caiu uma questão de vestibular, né? E é um gráfico muito importante para a gente entender como funciona, né? Como a auxina ela estimula ou ela inibe o crescimento de determinado órgão. O que é importante a gente perceber, né? No gráfico a gente viu que o crescimento tanto da raiz como da gema, como do caule, tem um ponto ótimo, né? Tem uma concentração de auxina ideal. Então, cada concentração de auxina vai fazer uma determinada parte da planta crescer, né? E, consequentemente, uma determinada parte da planta ter seu crescimento diminuído, tá? Então, é assim que a planta regula aí, né, esse crescimento em diferentes órgãos, nos diferentes órgãos ou estruturas dela, tá? Então, esse gráfico aí foi mais para a gente dar uma detalhada aí na função, né, e em como funciona aí, como essa auxina, ela estimula ou inibe esse crescimento, tá? Fechando aí, né, as auxinas, a gente tem outro grupo de hormônios, que são as giberelinas, tá? Que a gente vai ver um pouquinho agora, tá aí na tela para vocês. As giberelinas, elas são outro grupo de hormônios, elas são produzidas nos frutos, nas sementes e nos caules jovens, tá? As giberelinas, elas também são hormônios que elas auxiliam no crescimento, tá? Principalmente o crescimento do caule e o crescimento do fruto da planta, tá? Além disso, as giberelinas, elas têm outra função que é muito importante, que é uma função associada à germinação da semente. Quando a semente, né, ela está em ambiente apropriado, ela cai no solo e ela acha um ambiente com umidade adequada, com temperatura adequada, ela vai germinar. Mas para que essa semente germine, a gente vai ter a ação das giberelinas. As giberelinas vão estimular, né, que a semente germine, que é o que a gente chama de quebra da dormência. A semente estava ali dormente e com a ação das giberelinas, que são hormônios estimulantes, essa semente ela vai germinar, né? Então é isso, basicamente, como funciona aí a ação das giberelinas para as plantas, tá? Outro grupo também de hormônios muito importantes para plantas são as citocininas. As citocininas, elas são produzidas principalmente na raiz, tá? Vai aparecer para vocês aí na tela, falando um pouquinho das citocininas. Elas têm outra função muito importante também, que elas auxiliam aí na divisão celular e no alongamento celular, tá? É um hormônio aí que atua também junto com esses dois hormônios que a gente viu para a divisão celular, né? Para que a planta cresça, né? E essas células, as citocininas estimulam, né? Para que essas células elas se dividam, né? Na planta. E além disso, as citocininas também têm outra função muito importante, que ela evita a senescência das folhas, né? O que é essa senescência das folhas? É o envelhecimento das folhas. Então, as citocininas têm essa função aí muito importante de evitar essa senescência das folhas, tá? Que as folhas, que elas envelheçam. Outro hormônio muito importante dentro desse grupo é o ácido abscísico, tá? O ácido abscísico é produzido principalmente nas folhas e nas sementes.
e tem 3 funções importantíssimas. A primeira delas é o ácido abscísico, né? Tá aí relacionado com a dormência de gemas e de sementes, tá? Então, em determinado momento, né, quando a semente ela não encontra condições adequadas para germinar, condições de temperatura, de umidade, né, esse hormônio ele vai aí inibir a germinação dessas sementes, tá? Provocando aí a dormência da semente. É ao contrário das giberelinas, né? As giberelinas quebram essa dormência. Aí o ácido abscísico vem, né, e faz essa dormência, né, inibindo aí a ação das giberelinas, tá? Outra função muito importante do ácido abscísico é a senescência das folhas, flores e frutos, né? A senescência, como a gente já viu, é o envelhecimento, né? Ele promove aí o envelhecimento tanto de folhas, de flores e de frutos, tá? E a terceira função, que é uma função também importantíssima, é o fechamento dos estômatos, tá? Os estômatos, como a gente já viu, são aquelas estruturas presentes nas folhas, que é por onde aí a planta realiza trocas gasosas e perca de vapor de água para o ambiente, porque a planta ela também transpira, tá? Então, essas estruturas, elas são estimuladas pelo ácido abscísico. Um exemplo, né? Plantas que estão ali em um ambiente com muita radiação solar, né? Que está ali muito quente, fazendo muito calor. A tendência dessa planta é transpirar bastante, né? Perder muita água. Para que isso não aconteça, né? O ácido abscísico vai lá, né? E estimula o fechamento dos estômatos, para que essa planta ela pare de perder água, né? Pelos estômatos. Então, basicamente, essas aí são as funções do ácido abscísico, tá? Saindo do ácido abscísico, a gente tem o nosso último hormônio, que é o gás etileno. É o único hormônio que é um gás, tá? Dentro desses grupos aí de hormônios que a gente viu. O gás etileno é muito conhecido pelo amadurecimento de frutos, né? Ele estimula o amadurecimento de frutos. O etileno, né, o gás etileno, é produzido principalmente nos frutos e nas folhas, tá? Como é que esse hormônio, né, ele estimula o amadurecimento de frutos? Esse hormônio é responsável por fazer a degradação da clorofila e de algumas outras componentes da planta. Fazendo isso, né, o fruto ele vai perdendo a cor verde, né, que a clorofila é responsável por dar essa cor verde aos frutos e às outras partes da planta, né? E a planta vai ficando, o fruto vai ficando além disso mais suculento, né? Perdendo aquela cor verde, adquirindo uma cor amarela, né? O exemplo da banana, né? E outras cores, a depender do fruto, que ela está perdendo a clorofila. E além disso, o fruto fica mais suculento e mais doce. Então, o hormônio responsável, né, por estimular isso é o gás etileno. Além disso, o gás etileno também tem outras funções importantíssimas, que é a senescência de flores e folhas, né, com envelhecimento também, que é, como a gente já viu em outros hormônios, né. Outra função é o desenvolvimento de pelos radiculares. Na raiz a gente já viu, né, que tem os pelinhos radiculares que são responsáveis pela absorção de água, então é um hormônio que estimula aí também. E a outra, além disso, né, o gás etileno, ele tem uma característica muito importante, né, que por ele ser um gás, ele tem sua produção inibida em baixas temperaturas. É por isso que quando a gente quer conservar uma determinada fruta, né, ou quando, por exemplo, uma fruta, ela quer, os produtores, eles querem transportar determinados frutos, eles colocam esses frutos em um caminhão, né, que tem um frigorífico, um lugar ali com baixa temperatura, e a gente coloca na geladeira porque também tem baixa temperatura, inibindo, né, a produção ou diminuindo a produção desse gás etileno. A gente vai ter aí, né, um retardamento nesse amadurecimento daquele fruto, né? Então, o gás etileno aí com essa função importantíssima, tá?
Então é isso, gente. Resumão aí dos hormônios, né? Dos fito-hormônios que atuam na planta. A gente viu que eles têm diversas funções, tá? Eles não trabalham sozinhos. Vocês viram aí que tem hormônios com funções parecidas, tá? Então eles atuam juntos também, tá? E é isso. A gente vai ver agora duas questãozinhas só para fechar aí essa videoaula de revisão e colocar o nosso conhecimento em prática, né? Então vamos lá. Vai aparecer para vocês aí na tela, tá? É uma questão sobre o assunto que a gente acabou de ver, tá? Uma questão da UFU de Minas Gerais, que é a universidade lá de Minas Gerais, e diz assim: considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, tá? Primeira afirmação: o AIA, ácido indolacético, nem sempre estimula o crescimento vegetal, podendo também inibi-lo, dependendo de sua concentração e do órgão onde atua. Afirmação 2. Citocinina é o nome geralmente dado a certas substâncias naturais ou sintéticas que nos vegetais estimulam as divisões celulares, tá? Número 3. Os efeitos mais marcantes da ação do etileno nos vegetais refere-se à quebra da dormência de sementes e à formação de frutos patenocárpicos. Aí vem as alternativas, né? A letra A está dizendo 1 e 3 estão corretas. Letra B, apenas 1 está correta. Letra C, 2 e 3 estão corretas. Letra D, 1 e 2 estão corretas. Tá? Então, vamos analisar aí, né, cada afirmativa para a gente ver, né, o que está certo ou o que está errado aí. Na afirmativa 1, tá dizendo, né, que o ácido indolacético, ele nem sempre estimula o crescimento da planta, tá? Ele também pode inibir, dependendo da concentração e do órgão onde atua, né? Essa é fácil, é o que a gente viu ali naquele gráfico, né? E ela é verdadeira, né? O ácido indolacético, né, é aquele hormônio lá presente no grupo das auxinas. E a gente viu, né, que ele aí tem tanto a função de estimular o crescimento quanto inibir. E a gente viu que determinada concentração de auxina, né, ou de ácido indolacético, ela vai inibir, né, ou aumentar o crescimento de um determinado órgão, né, dependendo aí da sua concentração ali na planta. Então, a primeira afirmativa aí está correta, tá? A citocinina, né, afirmativa 2, é um nome geralmente dado a certas substâncias naturais ou sintéticas que nos vegetais estimulam as divisões celulares. Verdadeira essa, tá, gente? A gente viu que as citocininas, né, elas realmente aí ajudam nas divisões celulares, né, que vai fazer posteriormente, né, as divisões, essa planta crescer, né, em comprimento, né, em largura. Então, a 2 está correta. Vamos lá para 3. Os efeitos mais marcantes da ação do etileno nos vegetais refere-se à quebra de dormência de sementes e à formação de frutos patenocárpicos, tá? A gente viu lá, né, que o gás etileno é importante no amadurecimento dos frutos e tem várias outras funções. Mas ele não tem a função de quebra de dormência, né? Quem faz essa quebra de dormência nas sementes, como a gente viu, são as giberelinas, né? Então, a letra correta aí é a letra D, que só a afirmativa 1 e a afirmativa 2 estão corretas, tá, gente? Então, é isso. Vamos fechar por aqui, né, a nossa aula de revisão. Assistam aí as outras videoaulas do canal e até mais.